Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Pai, graças te dou, Pai, por essa oportunidade de estar aqui e fazer aquilo que eu amo, que é servir a noiva do Cordeiro. Que eu diminua neste momento, Pai, e que o Senhor cresça, que se possível desapareça, e que a Tua glória possa ser exposta sobre este lugar. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Que possamos prosseguir em Te conhecer, porque esta é a eternidade. A eternidade é Te conhecer. Eu lhe peço, Pai, que se tiver alguém aqui no nosso meio, que esteja enfermo, que esteja ferido, ou esteja machucado, ou confuso, que o Deus de paz possa entrar neste coração, e que a Tua palavra possa ser refrigério esta noite. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluias. Irmãos, o contexto desse texto nos apresenta basicamente o ministério de Jesus. Havia uma grande multidão, dentre esta grande multidão, os seus discípulos, cerca de 72 discípulos. Além disso, dentre a multidão também havia as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Entre elas, Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Entre elas, Joana, mulher do procurador de Herodes. Se tem algo que a gente pode tomar de lição nesse contexto, é que Jesus sabe separar quem é quem. Quem é multidão, Jesus trata como multidão. Quem é discípulo, Jesus trata como discípulo. Quem é levantado para sustentar o ministério de Jesus, não necessariamente precisa andar com ele. Quem é chamado para o colégio apostólico, também é discípulo, mas participa da mesa. Tem o momento de partir o pão, tem o momento de aprender no secreto. Jesus sabe separar quem é quem. Mas a redundância desse texto nos fala sobre tempestade. E qual é de nós que não enfrentou uma tempestade no ano de 2021? Qual é de nós que não está enfrentando tempestade? Ou adentra no ano de 2022 com a presciência dizendo: certamente, dentre esses 12 meses, eu enfrentarei alguma tempestade. Mas o que me alegra quando eu olho para a Bíblia é que Deus sempre utilizou-se de tempestade como cunho pedagógico. Você pode me ajudar a pregar, irmãos? Eu sei que isso é coisa de pregador pentecostal, mas eu estou muito à vontade aqui esta noite, irmãos. Olhe para o crente do seu lado e diga: a tempestade com Jesus é pedagógica. Olhe para cá, por favor. Quando nós entramos no livro de Marcos, capítulo 6, por exemplo, quando o texto nos revela sobre a tempestade que Jesus anda sobre as águas, a gente precisa se atentar, porque na verdade aquela tempestade é pedagógica, mas não é retaliação. Retaliação é quando eu faço um serviço bem feito, e por prestar um serviço bem feito no reino, eu atinjo guerras espirituais, cujo tenta trazer algo para me afligir. Na verdade, depois do contexto do milagre dos 5 pães e 2 peixes, a tempestade que se levanta e Jesus anda sobre as águas, não é resultado de um serviço bem feito. Na verdade, é consequência de um serviço com o coração errado. Você pode botar no telão para mim, Marcos 6:52? Porque o texto começa a falar sobre 5 pães e 2 peixes. Quem me ouve diz amém. Amém. A gente precisa entender acerca dos 5 pães e 2 peixes. Primeiro, 2 peixes. Peixe na Bíblia é salvação. É por isso que Marcos capítulo 8, quando Jesus adentra no segundo milagre dos 5 pães e 2 peixes, Jesus repreende os discípulos dizendo: ainda tendes corações endurecidos? Não vistes os pães que eu parti e o peixe que eu distribuí? Observe, Deus parte o pão, mas não parte o peixe.
Porque esse peixe significa salvação. Primeiro, Deus não dá salvação para ninguém pela metade. Só que olhe para cá, porque o livro de Hebreus, no artigo 3, na página 1500, Flávio Joséfo diz que para judeu, peixe é mandamento. A Bíblia diz que era 2 peixes. Primeiro peixe na mão do menino, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo peixe na mão do menino, amar ao próximo como a ti mesmo. Agora pão, quando a gente lê o livro dos Hebreus, Flávio Joséfo diz que na escultura do mosaico na calçada de Betsaida, numa cidade deserta, aquilo que revela aquilo que Jesus fez, nos mostra um cesto com 4 pão, não com 5. Mas fato é, que se foi 4 pão, que é a lógica para 2 peixes, ainda era 5 pão. Porque João 6, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Só que olhe para cá, meus irmãos, porque o texto revela que os discípulos trabalham na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Porque em Marcos capítulo 6, verso 7, mantenha no telão que eu vou chegar aí. Marcos 6, verso 7, Jesus envia os seus discípulos para pregar. Jesus diz: vai, eu lhes darei autoridade. No verso 13 e 14 o texto diz que eles são enviados, expulsa, cura e ainda unge muito com os olhos. Só que Jesus olha no verso 7 e diz: não leva pão, não leva dinheiro. Jesus está dizendo: eu vou te enviar para pregar, só leva o cajado. Você não precisa ter dinheiro para pregar, Deus te deu o cajado, a autoridade. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: só leva o teu cajado, deixa que a multidão vai te dar pão. Só que quando a gente entra na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus olha para os discípulos e diz: quantos pães tens? Não tem pão, porque pregou, e a multidão não deu pão e não deu dinheiro. Porque neste contexto a gente tem que ter na nossa ciência que não era os discípulos que tinha que ter pão para dar para a multidão, era a multidão que já tinha que ter dado pão para discípulo. Só que eu posso te dizer uma coisa, diga amém. Eu não sei se você vai dar glória com isso, mas dentre a multidão sempre haverá um menino que entende o propósito de entregar pão na mão de discípulo. Um menino entrega 5 pães e 2 peixes na mão de André. André, muito sábio, entrega 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. Porque 5 pães e 2 peixes na mão do menino é 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes na mão de André é 5 pães e 2 peixes. Agora na mão de Jesus, milagre. Levanta suas mãos. Eu vou liberar uma palavra profética. Por quê? Porque talvez você está pregando e o que está entrando na sua mão é só 5 pães e 2 peixes. Mas Deus está dizendo: pega aquele recurso que eu te entreguei, entrega tudo na minha mão. Porque tudo, se você aprender a entregar tudo para Deus, nada vai faltar no teu celeiro, nada vai faltar na tua casa, porque Deus é maior do que provisão, Ele é o provedor. Só que olhe para cá, porque no verso 42 Jesus repreende os discípulos. Repita comigo: Jesus repreende. Só que ao mesmo ponto, irmãos, o texto diz que Jesus se move de uma íntima compaixão da multidão. Dá para entender isso? E é por isso que nos dias de hoje é muito difícil discipular alguém. Porque para a multidão eu tenho que ter compaixão, agora para discípulo eu repreendo. Sendo que a multidão só quer comer do pão. Aí tem discípulo que acha ruim quando o discipulador aperta um pouco, porque ele não entendeu que a multidão está interessada com pão, mas é você que senta na mesa. Só que Jesus repreende os discípulos. Por quê, Tiago? A tempestade nos revela o porquê que Jesus repreende os discípulos. O texto diz que Jesus, em João, ele anda sobre as águas, estende a mão e toma Pedro. O mesmo Jesus que alguns versículos antes estendeu a mão e tomou o pão, agora tem que parar, tirar a mão do pão para estender a mão e tomar em Pedro. Aí o texto diz: porque não haviam entendido o milagre dos pães. Está no meio da tempestade, Jesus está andando sobre as águas. Só que Jesus está dizendo: essa tempestade não tem a ver com barco, tem a ver com o milagre dos pães.
Porque eles não tiveram a visão de Jesus. Porque o texto diz que Jesus teve uma íntima compaixão. E depois que o texto revela que Jesus teve compaixão, o texto não chama mais a multidão de multidão. O texto diz que havia uma grande multidão. Vendo Jesus, se moveu de uma íntima compaixão e viu o povo como ovelhas sem pastor. Olhe para cá. A gente precisa entender que aonde a nossa compaixão ser gerada, a nossa visão será alterada. Porque a partir do momento que Jesus tem compaixão pela multidão, a visão dele mudou. Não é mais multidão, é ovelha. Cuidado. Porque às vezes a gente reprime alguém achando que é multidão, e Jesus já está vendo como ovelha há muito tempo. A falta de visão dos discípulos no milagre dos pães foi totalmente revelada no meio da tempestade. Porque para Jesus a multidão é ovelha, para os discípulos a multidão é multidão, para a multidão Jesus é o pastor, e para os discípulos Jesus é fantasma. Você não pegou isso daqui? Quando Jesus está andando sobre as águas, olha como a visão dos discípulos estava totalmente fora. Eles olham e dizem: é um fantasma. Só que na verdade é Jesus. Aí o texto revela que o coração dos discípulos estava no lugar errado. Posso te entregar um código? Diga amém. Amém. Ezequiel 36. Tem telão aqui, esqueci. Ezequiel 36, verso 26. Se tu não der glória com isso, porque Jesus está falando de coração, porque só dá para viver multiplicação se primeiro eu mudar o meu coração. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Ezequiel 36, verso 26. Verso 26, por favor, obrigado. Darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Pode prosseguir, por favor. Porei o meu espírito em vocês, e o levarei a agir segundo os meus decretos, e obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu povo. Verso 29. Eu os livrarei de toda a impureza, convocarei o cereal, e farei multiplicar, e não trarei fome sobre vós. Quer viver multiplicação? Muda o coração. Olha o que o texto diz: aumentarei a produção das árvores. Na minha tradução está escrito: multiplicarei a produção das árvores e a safra dos campos. Olhe para cá. Jesus reclama, falando do coração dos discípulos no meio da tempestade, porque se os discípulos querem viver multiplicação, o coração deles tem que estar no lugar certo. Porque Jesus não quer a minha mão no cesto, Jesus quer o meu coração. Olhe para mim. Jesus não quer a sua mão, Jesus quer seu coração. Sabe quem quer a sua mão? Marcos 6, verso 2. Marcos 7, verso 2. Marcos 7, verso 2. Chamando os 12 para junto de si, enviou de 2 em 2. Marcos 7, verso 2. Olha o que o texto está escrito. E vendo que algum dos discípulos dele comia pão, repita comigo, comia pão. No Marcos 6, Jesus está multiplicando o pão. No decorrer do contexto, o texto fala da tempestade. Quando ele chega em Genezaré, eles vão comer pão, só que Jesus está cobrando o coração, não o pão. Olha o que acontece. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Quem? Verso 3. Os fariseus e todos os judeus. Olhe para cá. Jesus não é religião. Jesus não quer só o seu serviço. Jesus não quer sua mão. Antes dele querer a sua mão, ele quer seu coração. Quem quer a sua mão é fariseu. Quem quer a sua mão é religioso. Jesus te chama este ano
para que você possa conhecer o coração dele, porque a partir do momento que o seu coração estiver alinhado ao coração de Deus, a gente vai entender que aonde eu pôr a minha mão será abençoado, aonde eu plantar a planta dos meus pés, Deus dará por herança. Alguém recebe esta palavra? Aplauda o nome de Jesus, irmãos. Obrigado. Irmãos, o fato é que Jesus sempre ensinou sobre a tempestade. Primeiro, a tempestade revela o nosso coração. Só que eu orando, falando com Deus para saber o que Deus queria que eu entregasse para a igreja esta noite, Deus falou para mim sobre a tempestade. E creio eu que esta mensagem será norte aos irmãos quando enfrentar tempestades neste ano. Tome esta mensagem como princípio ao seu coração. E no verso 22 o texto começa dizendo: aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou Jesus no barco em companhia com seus discípulos e diz: passemos. Olhe para cá. Marcos 4, o texto é mais explícito em dizer que já era tarde. Só que aquilo que é tarde sempre é para o homem, porque aquilo que é tarde para você, para Deus é passemos. Aquilo que para mim é tarde, para Deus é tempo de travessia, nem começou. E sabe o que eu entendo com isso? É que Deus sempre vai esperar o meu tempo acabar, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Aí Ele espera o meu tempo acabar, e quando alguém olha e diz: não tem mais jeito, teu casamento não tem mais jeito, a tua história não vai para frente, o teu ministério não vai para frente, é aí que Deus chega e diz: haverá um novo tempo. Levanta as suas mãos. Eu vou liberar essa profecia para o teu coração, porque Deus está dizendo: no ano de 2021, talvez você olhou e disse: não vai para frente, meu ministério não vai dar jeito, meu casamento não vai dar jeito. Só que Deus está dizendo: se prepare, 2022 é um momento que Deus vai tomar a frente e vai dizer: haverá um novo tempo, uma nova história, porque o nosso Deus é Deus de surpresa, novidade. Recebe em nome de Jesus. Passemos. Passemos. Vamos se atentar a essa pequena palavra. Primeiro, passemos nos arremete à passagem. É como se Deus estivesse olhando para a gente dizendo: no ano de 2022, possa ser que você enfrenta tempestades, possa ser que você caia em um vale, em um deserto. Só que entenda, a tempestade é passageira. Passemos. Ambiente ou estadia de passagem. Mas passemos também nos garante uma presença. Estou junto contigo no barco, passemos, eu estou junto. Para mim ser mais claro, não é sobre um Deus que te dá um barco de presente, é sobre um Deus que se faz presente no barco. Passemos. Passemos. É um Deus que olha para Ezequiel e diz: ei Ezequiel, vai dar uma volta no vale e no final eu estou contigo? Não, é um Ezequiel que diz: veio a mim a mão do Senhor e me levou no vale. Eu não sei se você vai dar glória, mas nunca será vale para depois mão, sempre será a mão depois o vale. Ah, meu Deus do céu, Deus está dizendo: eu estou junto contigo nesta prova, eu estou junto contigo neste barco, eu estou junto contigo nessa dificuldade. E deixa eu te dizer, Ele é maior do que a prova que você pode enfrentar, Ele é maior do que a dificuldade que você pode enfrentar. Ele é maior. Passemos, eu estou junto contigo. Para o outro lado. O barco nem entrou na água, e Jesus já falou: primeiro, eu estou junto. Segundo, você vai chegar do outro lado. O ano mal começou, e Deus está falando: eis que eu estou contigo todos os dias.
E você vai chegar do outro lado, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Passemos para o outro lado, vírgula. E a gente tem que se atentar para esta vírgula. Porque primeiro, encerra a fala de Deus. Segundo, inicia a atitude do homem. Porque o religioso faz achando que Deus vai falar. Agora a Bíblia diz: deixa Ele falar. Fique em um lugar onde você ouve a voz dEle. Só faça depois que Ele fala. Por que eu enfrento tanta tempestade na vida? Talvez porque você decide colocar seu barco na água sem primeiro Ele falar que está junto. Talvez porque você decide partir na caminhada da vida num lugar desconhecido sem Ele falar aonde você vai. Aprenda com os discípulos. Só parte depois que Ele garante: eu estou junto contigo. Só parte depois que Ele garante: você vai chegar do outro lado. Mas por que isso é importante? Porque primeiro, o nosso Deus é presciente. Segundo, o nosso Deus não precisa de espaço. Terceiro, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então a gente tem que entender que quando Deus fala: você vai chegar do outro lado, se Deus falou, já é realidade. Sem acontecer, já é realidade. Tiago, mas Deus disse que daqui 10 anos. Posso te falar uma verdade? Diga amém. Eu não sei se você vai pegar essa chave, mas se Deus falou, não se preocupe, porque no teu amanhã Deus já está lá. Porque Ele é o Deus de ontem. No teu ontem Deus já estava lá. Você não pegou essa palavra? Ele é o Deus de hoje e é o Deus eternamente. Vírgula, e partiram. Só que vamos ser sinceros, irmãos. Eu quero aplicar esta mensagem para a sua realidade. Porque quem olha diz: é impossível acontecer uma tempestade. Primeiro, Deus está junto comigo. Segundo, Ele já falou que eu vou chegar. Só que aqui está a moral da mensagem. Porque não é sobre um Deus que quer me levar a algum lugar. É sobre um Deus que Ele quer revelar quem eu sou. Para quando eu chegar aonde Ele quer que me leve, eu entenda que eu sou dependente totalmente dEle. É como se Deus chegasse a Abraão e falasse: Abraão, sai da tenda. Aí a palavra que Ele utiliza no hebraico é lecha, que é uma palavra atribuída a espelho. É como Deus falasse: Abraão, sai para ti, sai para fora, mas olha para dentro. Porque Deus me chama para sair. Mas Abraão, quando desconstrói tudo dentro dele, Deus não pede para ele sair da tenda. A Bíblia diz que é ele que entra nela. Deus está te levando para um ambiente. Talvez a tempestade, a turbulência, é só para você ver quem você é. Aí quem olha o cenário diz: está tudo bem, está tudo certo. Só que aí no verso 23 o texto diz: e navegaram eles, Jesus adormeceu. Olhe para cá. Alguns teólogos afirmam dizer, trazendo no calendário judaico, que Jesus está o dia todo pregando. Na parte do dia são 12 horas. Jesus está 12 horas pregando. Fato é que Jesus prega muitas mensagens neste dia. Parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia. Só que quando a gente olha esse texto, a gente percebe primeiro que no contexto Jesus está ensinando, mas quando entra no barco não deixa de ensinar. Porque se eu tenho caráter de discípulo, eu não tenho que só aprender no meio da multidão. Deus sempre vai me levar para um lugar no secreto, para que eu possa aprender somente com Ele. Aí neste lugar secreto, Jesus não deixou de ensinar. E qual que é o jargão da mensagem de Jesus? Você precisa aprender a descansar na tempestade. Só que Jesus, se Ele quer me ensinar, se Jesus quer ensinar os discípulos a descansar na tempestade, eu te pergunto, o travesseiro no barco é para quem? É para Jesus? Não, é para os discípulos. Você não pegou isso daqui. Só que o texto diz, e navegaram eles, Jesus adormeceu. Olhe para cá. Se Jesus quer ensinar você a descansar na tempestade, por que você está navegando o barco?
Aí em Marcos 4 diz, no verso 30, se não me falha a memória, que Jesus está na polpa, os discípulos estão na proa, Jesus está atrás, os discípulos na frente. Jesus falou: estou junto contigo no ministério, estou junto contigo no casamento, eu estou junto contigo. Você fala assim: então fica presente, mas eu tomo a tua frente. Porque o texto diz que Jesus está dormindo no travesseiro. Só que se Jesus quer te ensinar a descansar na tempestade, o travesseiro nunca foi para Jesus, sempre foi para você. Só que sabe o que eu aprendo com isso, igreja? É que se eu tiver caráter para querer tomar o lugar de Jesus na minha vida, Jesus sempre vai tomar o meu lugar. Porque não é sobre um Jesus que não está presente, é sobre um Tiago que decidiu estar longe. É quando Pedro se levanta na última ceia e diz: Jesus, estou contigo até o fim. Aí Jesus vai para Getsemane, os discípulos todos dormem, Jesus só acorda Pedro. Por que Jesus só acorda Pedro? Porque só Pedro falou que ia estar junto. Só que deixa eu te falar uma palavra, isso é profético, já levanta a mão para receber. Porque Simão Pedro disse que ia estar junto até o fim. Só que Simão Pedro, se ele te abandonar, se ele te enganar, fica tranquilo, Deus levanta outro Simão, Simão Cirineu, mas você vai até o fim. Aí o texto diz que Jesus acorda, desperta Pedro e diz: Pedro, você não consegue vigiar nem uma hora? Pedro dorme. Aí o texto diz que Jesus se distancia de Pedro a uma distância de um tiro de pedra. Porque é possível eu estar no mesmo monte que Jesus, Getsemane, mas já está distante dele. Aí o texto diz que quem está navegando é os discípulos, e que quem está dormindo é Jesus. Porque o maior barulho da tempestade, o maior barulho é sobre um Deus que decide estar dentro do teu barco, mas fica em silêncio. O maior barulho nunca foi o trovão, a tempestade. O maior barulho sempre foi o silêncio de Deus que falou que está junto contigo. E o que eu entendo com isso, eu não sei se você vai pegar, é que a tempestade só foi levantada para revelar que você está no lugar errado. O texto diz que quando eles estão navegando e Jesus está dormindo, o texto fala, verso 23: e sobreveio uma grande tempestade de vento, correndo eles o perigo de afundar. A tempestade só se levanta para revelar que eu estou no lugar errado. Quem tem que estar no controle do barco da sua vida é Jesus. Aí quando o texto revela que o barco está quase afundando, o verso 24 diz: e chegando-se a ele, os discípulos estão com a mão no leme, navegando o barco. E quando o barco está quase afundando, o texto diz: e chegando-se a ele. Para mim, chegar perto de Jesus, primeiro, eu tenho que tirar a mão do controle. E chegando-se a ele, é quando eu decido chegar perto de Jesus, eu tenho que primeiro tirar a mão do controle do barco e dizer ao Senhor: Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle da minha história. Aí alguém olha e diz: pregador, isso é heresia, porque Jesus não levantou e pôs a mão no leme para controlar o barco. Eu não sei se você vai dar glória com isso, mas é que para Jesus ter o controle do barco, acalmar a tempestade, Ele não precisa pôr a mão no leme, porque aquilo que com a minha mão eu não consigo, Jesus com a sua voz coloca tudo no lugar. Eu não sei se você vai dar glória com isso, mas quando Deus resolve falar, até aquilo que não tem ouvido tem que voltar para o seu lugar. Tem Bíblia? Tem. Ezequiel 37, olha o que Ezequiel diz: ossos secos ouvem a voz do Senhor. Você já viu o osso tem ouvido? Não tem, mas se Deus falou, olha cada osso indo para o lugar, nervo se estendendo, o músculo crescendo, pele se cobrindo, porque se Deus falou, tem garantia, vai dar certo, vai para frente, vai dar certo. Chegando-se a ele, os discípulos chegam perto de Jesus. Isso daqui me chamou muita atenção, porque tudo isso está acontecendo no meio da tempestade. E sabe o que Deus falou para mim falar para a igreja?
é que Deus não vai esperar acalmar a tempestade para te chamar para perto dele. É no meio da tempestade, ele vai utilizar-se da tempestade para te chamar para perto. Harasuki taraseia. Não vim pregar teologia hoje, irmãos. Eu vim pregar uma mensagem revelada. Deus está dizendo: para de olhar para a tempestade. Olha para o Deus que está em silêncio no teu barco. Você sabe o lugar que você deixou Ele. Dentro do teu barco, dentro do teu sonho, dentro dos teus projetos. Você sabe aonde você deixou Ele dormindo. E Ele está dizendo: volte para o lugar aonde você me deixou, porque eu não mudei de lugar. Eu não desisto da tua casa. Levanta suas mãos. Eu não desisti de você. Você é filho amado. Você é filho amado. Eu não desisto de você. Só que Deus está dizendo: para de querer ter o controle do barco. Se você quer calmaria, a minha voz é suficiente. Mas volta, chega perto. Chega perto. Chega perto que eu acalmo tempestade. Chega perto que eu abro a porta. Chega perto que eu abro a porta do emprego. Chega perto que eu me levanto e eu revelo que você é amado, que você é amada. Só que Deus está dizendo: é necessário você chegar perto dele. E chegando-se a ele, Deus não vai acalmar a tempestade enquanto você não chegar perto. Só que chegar perto só não é suficiente. O texto diz então: e chegando-se a ele, despertaram. Despertaram. Isso me alegra, porque o barulho da tempestade não acordou Jesus. O desequilíbrio do barco dentro do desequilíbrio das águas em fúria não acorda Jesus. O vento contrário que balança o casco do barco não acorda Jesus. Mas se você decidir chegar perto dele, ele se desperta ao teu favor. Só que só chegar perto não é suficiente. Mas por que eu devo chegar perto? Porque quanto mais perto de Jesus eu estou, mais Ele revela quem eu sou. Quanto mais perto eu chego de Jesus, eu não sei quem Ele é, eu não sei quem vai dar glória, porque acalma a tempestade, Ele ainda dizendo: quem é este? Porque chegar perto dele não é para saber quem Jesus é. Chegar perto dele é para ele revelar o quão ruim e quão frágil, o quão fraco eu sou, se eu não estiver na dependência dele. Deus sempre vai me levar a um ambiente que não sou eu quem governo. Quem governa a minha vida é Ele. Quem controla o barco da minha história é Ele. Esteja disposto a ir a um lugar que não sou eu que controlo com a mão no leme, mas é Ele que me chama para perto e coloca tudo no lugar. E chegando-se a Ele, despertaram. E olha como quanto mais perto de Jesus eu estou, eu não entendo quem Ele é, mas Ele revela quem eu sou. Prova disso está na resposta dos discípulos: mestre, mestre, estamos perecendo. Estamos, lugar, não ambiente. Não está falando da tempestade, está falando dos discípulos. Porque quanto mais perto eu chego de Jesus, eu estou dizendo para Ele: mestre, eu entendi que nunca foi sobre a tempestade, sempre foi sobre a minha realidade. Eu estou falando de um Deus que não está preocupado com o seu dinheiro, irmãos. É sobre o Deus que está preocupado com a realidade da tua casa. É um Deus que olha para você e diz: como está sua casa? Como está seu casamento? Como está sua família? É um Deus que está dizendo: chega perto, eu vou revelar para você aquilo que eu quero fazer. Só que enquanto eu não estiver disposto e ter caráter para ficar perto dele no lugar aonde eu sei aonde eu tenho que voltar, Deus não fala nada. Só que fato é que quando os discípulos chegam perto, eles percebem que não é tempestade a eles, somos nós que estamos perecendo. Não é sobre a tempestade do lado de fora, é sobre a tempestade dentro do barco. Quando eu chego perto dele, eu digo: mestre,
sou eu que pereço. Tem Bíblia para isso, pregador? Tem. Quem lembra de Ana? Levanta a mão. Ana está 10 anos entrando no templo, só que a Bíblia diz que ela entra na presença só uma vez. Porque entrar no templo é fácil, agora entrar na presença é outra história. Porque quando eu entro no templo é uma coisa, agora quando eu me derramo e entro na presença, porque quando ela entra no templo ela diz, eu não gero por culpa de Penina. Mas quando ela entra na presença, ela olha para o sacerdote e diz, para o sacerdote Eli e diz, sou eu que sou uma mulher amargurada de alma. Nunca foi Penina, sou eu. Quando eu reconheço quem eu sou, Deus haverá espaço para mudar quem eu sou. Porque quando Ana muda do lado de dentro, ela pode gerar. Então na verdade Deus está olhando e está dizendo, não é a tempestade, é a realidade. Eu vou repetir isso daqui. Não é a tempestade, é a realidade. Não é a tempestade, a realidade. A tempestade, Deus aflora para você chegar perto, mas quanto mais perto dele eu estou, mais ele revela a minha realidade. Só que eu não sei se você vai dar glória, mas lá vai. Isso é Bíblia, porque os discípulos chegam perto, ele desperta, mas a Bíblia só diz que Jesus se levanta quando ele revela a realidade. Você percebe o processo de relacionamento? Então não é sobre um Deus que só quer me levar do outro lado. É sobre um Deus que quer me fazer chegar do outro lado mais parecido com Ele. Eu vou repetir isso daqui. Não é sobre um Deus que só olha e diz assim, estou te entregando um projeto e vai para frente, Noé. Não, porque antes da Bíblia falar que Noé está construindo uma arca, a Bíblia diz que Noé já andava com Ele. Porque antes de Deus te pedir algo, antes de você chegar de um outro lado, primeiro Deus quer relacionamento. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus. É por isso que a Bíblia começa a dizer, quando eu chego perto, Ele desperta, mas Ele só se levanta quando eu revelo a minha realidade. Não é tempestade, é realidade. Quando a minha realidade é aflorada, Deus se levanta e resolve aquilo que está do lado de fora. Porque na verdade Deus só espera se aflorar o que está dentro do teu barco, o que está dentro de você, para que Ele possa resolver aquilo que está fora. A gente se preocupa tanto com o que está fora, e Deus está dizendo, eu estou olhando para o que está dentro. Aí o texto diz, e ele se levantou. Isso é muito profético. Porque aqui quem está se levantando não é Allan Kardec. Aqui quem está levantando não é Papa Francisco. Aqui quem está levantando é Jesus. Porque o mesmo Deus que te chama para perto é o mesmo Deus que se levantará ao teu favor. Tem Bíblia para isso, pregador? Tem. Quem lembra da história de Jó? Jó diz, eu sou um camarada tão rico que quando eu entro na praça da cidade, todos os homens se levantam para me cumprimentar. Aí Deus olha e diz, é Jó? Então agora eu vou te provar. Perde carro, perde casa, perde boi, perde ovelha, ainda quase perdeu a mulher. Só que quando ele perde tudo, olha a ciência de Jó. Jó diz assim, agora eu chego na praça, ninguém se levanta, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Levanta suas mãos. Eu vou liberar uma palavra profética para o teu coração. Que palavra é, pregador? Deus está dizendo, se relacione comigo dentro da prova, dentro da tempestade, dentro da dificuldade, porque por fim Ele vai se levantar ao teu favor. Deus vai se levantar ao teu favor. E quando Deus se levanta, não há tempestade que fica de pé, não há vento contrário que fica contrário. Ele é maior que tempestade, Ele é maior que vento contrário, Ele é maior. Jesus se levanta e trabalha em duas áreas. Porque quando Jesus aflora dentro do teu barco, Ele não vai começar mais a trabalhar dentro de você. Ele agora começa a resolver aquilo que está fora.
O texto diz então, no verso 24, na última parágrafo, parte C, tudo se cessou, vírgula. Primeiro ambiente, lado de fora. O vento que é contrário já não é mais. A onda que estava entrando em cima do barco agora voltou para debaixo do barco. Ele cessa tudo que está do lado de fora. Só que ele termina dizendo: e houve grande bonança no barco. Está preparado para dar glória? Porque o texto revela dizendo que eles temem a tempestade, mas termina dizendo no verso 25 que eles temem Jesus. Porque quando Deus revela que está dentro de você, você olha e diz: ele nunca mais vai querer saber de mim, olha como eu sou. Só que ele se levanta, resolve tudo do lado de fora e fala: eu estou junto contigo ainda. Porque o Deus que te chama para perto não recicla, ele faz um vaso novo. Aí Jesus, ele cessa tudo do lado de fora e coloca a bonança no teu barco. Ah, você não deu glória? Aquilo que te aflige, ele coloca do lado de fora. Só que a bonança que você tanto almeja no ano de 2022, Deus vai colocar no teu barco. Aquela presença, aquela alegria, aquela esperança, Deus está dizendo: se prepara, se prepara. Talvez você olhe e diz: eu não sei pregar, eu não sei cantar. Deus está dizendo: olha para quem se levanta dentro do teu barco. Não é homem que vai te ajudar, é o Filho do homem que vai se levantar ao teu favor. E ele está dizendo: haverá no ano de 2022 bonança no teu barco, bonança no teu ministério, bonança na tua casa, porque ele é maior. Só quem recebe essa palavra fica de pé comigo dando glória a Deus. Haverá um tempo de bonança na tua história. O texto diz então que houve grande bonança no barco. E o verso 25. O verso 25 só se inicia depois que o texto começa cheio de bonança. O barco agora está com bonança. Jesus já está de pé. Quando Jesus resolve tudo do lado de fora, agora ele vai resolver dentro do barco. E ele olha e diz: onde está a sua fé? E onde não está arremetado a pessoas, está em coisas. Jesus olha para os discípulos e diz: primeiro, eu sei que a sua fé não estava em mim. Então chegar perto dele, às vezes está motivando ou revelando o meu interesse, não o meu desejo em conhecê-lo. Ele olha e diz: onde está a sua fé? Nas coisas? Na sua força de pôr a mão no leme? E quando o barco está afundando, você não tem mais fé? A sua fé está no barco que está em cima das águas, e quando a água está por cima do barco, você não tem mais fé? Só que aí o texto diz, meus irmãos, que um olhou para o outro e disse: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Olhe para cá e repita comigo mais alto que você puder. Em 3 minutos eu devolvo o microfone. Diga assim: na bonança. O texto revela que eu não conheço Jesus. Agora olhe para cá. É como se eu chegasse no pastor Júnior e falasse: Júnior, você conhece a Paula cantando? Ou você conhece a Paula? Ele olhasse e falasse: quem é esta? Eu pegasse um vídeo no YouTube e mostrasse para o Juninho olhasse e falasse: agora eu sei o que ela faz, mas não sei quem ela é. Discípulo que sabe o que Jesus faz, mas ainda não compreendeu quem ele é. Porque quem quer estar junto com Jesus no barco só para ter bonança, pode até ter bonança,
mas nunca vai saber quem Jesus é de verdade. Porque quem ele é, pregador? É um Jesus que te leva assim para pasto verdejantes, mas estará contigo no vale da sombra da morte. Ele é assim, um Jesus que te leva para o monte, mas também é um Jesus que te leva para o vale, mas estará contigo, não importa o ambiente. Quem recebe esta palavra, abra a boca para adorar. Aí o verso 26 diz: então rumaram para a terra dos Gerazenos, Gadara. Jesus está dizendo: você viu o que eu faço, não sabe quem eu sou, mas eu não vou deixar de caminhar contigo. Vamos continuar rumando, vamos continuar remando, vamos continuar caminhando. Aí o texto diz que eles chegam em Gadara, logo desembarcam, e o que tem lá? Um endemoniado gadareno. E aquele demônio não tem nome, tem quantidade. Jesus pergunta o nome, ele diz: meu nome é Legião. E segundo a frota romana, uma legião de demônios são 6.000 demônios. Mas na teologia tem duas matérias que estuda sobre angelologia e outras coisas. Primeiro, angiologia. Segunda, angelologia. E segundo a angelologia, uma legião de demônios são de 10 a 12 mil. O demoniado chega, e no verso 28 o texto diz que ele chega, se prostra, adora. 12.000 demônios se prostra e adora. Porque quando Jesus ele chega em cima de um jumentinho, o texto começa a falar que o povo começou a clamar. Os discípulos se alegram, Jesus olha para eles e diz: se o povo não clama, as pedras clamam. E segundo esse versículo, se tem gente que vem para a igreja e não adora, tem demônio que adora. Só que sabe o que me espanta, irmãos? É que a dura coisa é dos discípulos é quando demônios sabem mais do que discípulos. Sabe o que é triste nessa história, irmãos? É quando 12.000 demônios sabem mais do que 12 discípulos. Porque ele se prostra e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque a sua pergunta no barco é: quem é este? Só que sabe o que me alegra? Que tem que alegrar seu coração? É que os discípulos também ouviram que a pergunta dentro do barco foi respondida fora do barco. Porque a pergunta no barco era: quem é este? A resposta fora do barco foi: ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Por quê? Porque o Jesus que acalma a tempestade, coloca a bonança no teu barco, termina dizendo: continua caminhando comigo, continua remando comigo. Levanta suas mãos. Se tu não der glória com isso, irmãos, é porque o irmão tá ruim. Por quê? Porque o Deus que te chama para caminhar tá dizendo: na caminhada eu vou acalmar a tempestade na tua casa, eu vou acalmar a tempestade no teu casamento. E ele está dizendo: continua caminhando comigo, porque é na caminhada que você vai ver quem eu sou. É na caminhada que eu me revelo para a tua história, que eu me revelo para a tua casa. Levanta suas mãos. Porque esse negócio de levantar a mão, pregador? Porque está na Bíblia. Salmo 134 diz: levantei as vossas mãos no santuário e eu vos abençoarei desde Sião. Você levanta a mão e dá glória aqui, Deus te leva em Sião. Você levanta a mão, dá glória aqui, Deus já te preparou a nova Jerusalém, a Sião de Deus. E eu vou ser ousado esta noite. Por quê? Porque se você decidir continuar com Ele, Ele usa, nem se for preciso, 12.000 demônios, só para você saber quem Ele é na tua casa. Ele usa, nem se for 12.000 demônios, para você saber quem Ele é. E quem Ele é, pregador? Jesus,
Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Jesus, o Rosa de Saron, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é este pregador? É Jesus, o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu, a maná dentro da arca, aquele que tem o cabelo branco como a neve, sabedoria eterna, os olhos como de fogo, onisciente, onipotente, onipresente, a boca como espada de dois gumes, porque ele é a palavra, a veste salpicada de sangue, porque ele é o nosso sacerdócio eterno, as mãos furadas, porque é o nosso sacrifício eterno, os pés como de latão reluzente, porque ele é a justiça eterna, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas também o leão da tribo de Judá. Deus está dizendo: continua caminhando comigo, que lá no final você vai saber quem eu sou, porque o leão muito em breve virá, assentado no cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só quem recebe essa palavra, levanta suas mãos e por 20 segundos faz o barulho que o diabo não gosta, se você entende que ele é maior. Irada prix carassuriagacé, oracai taturiagas. Eu estou sentindo a presença do grande. Iracai tuiacacé. Eu tenho uma boa palavra para liberar para o teu coração. Espírito Santo de Deus, manda eu te dizer: se prepara, haverá um novo tempo de bonança na tua casa, haverá um novo tempo de bonança no teu lar. Deus não vai perder para Satanás o teu marido, Deus não vai perder para Satanás a tua casa. Ele é o Deus Rafá, ele é o Deus de salvação, ele é o Deus de cura sobre esta casa. E Deus está dizendo: se prepare, eu sou maior na tua casa, eu sou maior. Será que alguém pode abrir a boca para dar glória? Eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a graça. Deus está dizendo: sobre a tua casa não há encantamento, sobre a tua casa não há maldição. Pode vir fofoca, fofoqueiro, macumba, macumbeiro, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Aracacéia turiagas.